Imagina a auditoria do setor público, mas não como um crítico de cinema, sabe? Aquele que decide se o filme foi bom ou ruim. Pensa nela mais como um fiscal de regras. Alguém que confere se o filme seguiu o roteiro direitinho e, claro, se obedeceu todas as leis de produção. A questão central, então, não é a qualidade artística, mas o cumprimento das regras do jogo. E é com essa imagem que a gente começa a nossa análise de hoje sobre a auditoria de regularidade. Ou de conformidade, como também é chamada. A gente tem aqui um material bem detalhado que vai guiar a nossa conversa. A missão aqui é bem clara. Vamos tentar desvendar o que acontece nos bastidores dessa fiscalização, entender como se garante que as regras na gestão pública estão sendo cumpridas. E a pergunta que não quer calar, no fim, é uma só. A gestão foi legal e legítima? E essa pergunta ela é a chave de tudo. É fundamental entender que o foco é totalmente cirúrgico. Legalidade e legitimidade. A gente não está aqui para dizer se uma política pública foi, sei lá, genial ou um desastre em termos de resultado prático. O trabalho é ver se o gestor jogou dentro das 4 linhas, se seguiu o manual. É a espinha dorsal da prestação de contas no setor público. Sem isso, a confiança, ela simplesmente desmorona. Ok, vamos analisar isso então. Antes mesmo de o auditor botar o pé no órgão público com aquela prancheta e cara de poucos amigos, existe toda uma preparação. O material que a gente está usando chama isso de plano de voo. E parece que é a parte que define o sucesso de todo o resto. Define completamente. E não é opcional, viu? É obrigatório. Essa fase de planejamento é onde a estratégia é toda traçada. Ela começa com uma análise preliminar, que é tipo um reconhecimento de terreno. O objetivo é identificar onde estão os pontos mais críticos. E isso nos leva a 2 conceitos cruciais: materialidade e risco. Certo. Materialidade. Soa um pouco complicado, mas a ideia é simples, né? É basicamente um filtro de isso aqui importa ou não. Tipo, se sumir um clipe de papel da mesa do secretário, ok, vida que segue. Agora, se sumir uma viatura, aí o problema é material. Exatamente. Você pegou o espírito da coisa. É o que eu chamo de teste do escândalo no jornal. Se essa falha fosse parar na manchete de amanhã, ela com certeza é material. É qualquer erro grande o suficiente para influenciar a decisão de quem leu o relatório. E junto com a materialidade, vem a análise de risco, que é onde a gente tenta prever onde o raio tem mais chance de cair. Ah, faz todo sentido. É o que permite ao auditor focar a energia. Em vez de ficar perdendo tempo auditando a compra de cafezinho, ele vai direto na folha de pagamento, nas licitações. Nas licitações milionárias, nos grandes contratos, é uma questão de inteligência, de usar os recursos onde o estrago pode ser maior. Perfeito. E falando em risco, a gente precisa desmembrar o chamado risco de auditoria. Esse é o medo de todo auditor. O risco de dar uma opinião errada. Ele é uma combinação de 3 fatores. O primeiro é o risco inerente. Pensa nele como o risco que já vem de fábrica com a atividade. Por exemplo, gerenciar grandes obras. Ah, entendi. É o risco que existe mesmo que todo mundo seja super competente e honesto. Isso, exato. O segundo é o risco de controle. Esse é o risco de os próprios mecanismos de segurança do órgão fiscalizado falharem. É a chance de a porteia que o gestor instalou tá, quebrada e ninguém vê. E o terceiro, que é a parte que cabe ao auditor, é o risco de detecção. É a chance dos nossos procedimentos, da nossa investigação, não encontrar um erro que está lá, bem na nossa frente. E aqui fica interessante. Imagino que o risco de controle seja o que mais tira o sono do auditor, não é? Porque se você não pode confiar nos processos do gestor, seu trabalho dobra de tamanho. Tira completamente. É a diferença entre confiar numa cerca elétrica em volta do pasto e ter que contar cada ovelha uma por uma, todo dia. E toda essa análise de materialidade e de riscos culmina num documento, o Programa de Auditoria. Ele é um mapa do tesouro. E um detalhe importante, ele não é escrito em pedra. Se no meio do caminho a gente descobre um novo risco, o plano é ajustado na hora. Ok, plano feito, estratégia montada, agora é a hora da execução.
A missão, segundo nossas notas, é obter a tal da evidência de auditoria suficiente e apropriada, ou ESPA. O que isso significa na prática? Na prática, tudo que o auditor escreve no relatório precisa estar ancorado na ESPA. E ela tem 2 pilares. O primeiro é a suficiência, que tem a ver com quantidade. É o volume de provas. Se o risco de uma área é altíssimo, você não pode se contentar com um documento só. Precisa de um conjunto de evidências. E o segundo pilar deve ser a qualidade, imagino. Não adianta ter uma montanha de evidências que não vale nada. Precisamente. Esse é o pilar da apropriação, que é a pralidade da evidência. E a qualidade se divide em 2 coisas: relevância e confiabilidade. Relevância é se a prova tem a ver com o que você está testando. E confiabilidade é, bom, o quão crível aquela evidência é. E essa parte da hierarquia de confiabilidade, nossa, essa parte eu achei fascinante. Quer dizer, que tem um tipo de ranking de qual prova é mais forte, o que está no topo. Sim, e é uma hierarquia bem lógica. Pensa comigo. O que é mais confiável? A informação que o próprio gestor me dá, que pode ter interesse em esconder algo, ou uma informação que vem de uma fonte externa, independente? A externa, claro. Não tem como a pessoa manipular. Exato, por isso a hierarquia é no topo a evidência externa, tipo um extrato que vem direto do banco. Abaixo a evidência interna, mas de um sistema com controles fortes. Mais abaixo, a interna de um sistema com controles fracos. E lá na base da pirâmide, a menos confiável de todas, a evidência verbal. Aquela entrevista, a conversa de corredor. Que interessante. Então, uma foto de uma obra parada, por exemplo, é uma evidência física forte. Mas a palavra do engenheiro dizendo que vai recomeçar semana que vem vale quase nada sem um papel para provar. Perfeito. A foto é uma evidência física. O contrato assinado, uma nota fiscal, são evidências documentais. A entrevista é testemunhal. E ainda existe evidência analítica, que é quando o próprio auditor produz a prova, cruzando dados. Certo. Entendi. Mas como os auditores coletam essas evidências? O material aponta uma divisão que parece ser uma pegadinha clássica. A diferença é entre testes de controle e testes substantivos. É a distinção mais importante da execução. Vamos desmistificar isso. No teste de controle, a pergunta do auditor é sobre o processo. A pergunta é: a cerca elétrica está funcionando? Eu não estou contando as ovelhas ainda. O exemplo do material é ótimo. O sistema da prefeitura realmente exige 3 cotações antes de autorizar um pagamento? Eu estou testando o sistema de controle. Entendi. O foco é no procedimento, na regra interna da instituição. Isso. Agora, no teste substantivo, a gente esquece a cerca por um momento e vai direto contar as ovelhas. A pergunta muda para: o resultado final está correto? Esse saldo de 5 milhões na conta é real? Aqui a gente vai direto ao fato, a transação. Ah, e aí tem uma lógica que conecta os dois que é genial. Se nos testes de controle você vê que a cerca elétrica é ótima, está funcionando, você pode pegar uma amostra menor das ovelhas para contar porque confia no sistema. É exatamente essa dinâmica. Controles internos eficazes nos permitam reduzir a extensão dos testes substantivos. E para aplicar esses testes, os auditores usam várias técnicas, os procedimentos. E quais são as estrelas desses procedimentos? Qual é aquela técnica que os auditores adoram por ser super eficaz? Boa pergunta. Tem a inspeção, que é examinar documentos, a observação, que é literalmente assistir a um processo acontecer, mas se eu tivesse que escolher a padrão ouro, seria a confirmação externa, que a gente também chama de circularização. Circularização. O que é isso? Clássico é o auditor mandar uma carta para o banco e perguntar: senhor gerente, por favor, confirme para nós, no dia 31 de dezembro, o saldo da conta da prefeitura era de X. A resposta do banco vem direto para nós, sem passar pelo gestor. É uma evidência externa, fortíssima, quase incontestável. Uau! É como ir direto na fonte, sem intermediário. Uma prova de fogo. Exatamente. Além dela, claro, usamos o recálculo, a indagação, que são as entrevistas, enfim, é um arsenal completo. Então, depois de todo esse trabalho, o auditor finalmente encontra uma irregularidade. O que acontece? Imagino que não basta ele escrever: encontrei um problema aqui.
Deve ter um jeito certo de formalizar isso, né? Quase como um laudo. É a analogia perfeita. Não adianta só dizer que o paciente está com febre. Você precisa dizer a temperatura, a causa, os riscos e o tratamento. Em auditoria, essa receita se chama matriz de achados. E um achado, para ser completo, precisa ter 5 atributos. Um checklist de 5 pontos. Quais são? Vamos ao exemplo da merenda escolar. O primeiro é a condição. É o fato. O que é? Por exemplo, a prefeitura comprou 200 mil em merenda sem licitação. Ponto. É a foto do problema. O segundo é o critério, a regra que foi quebrada. O que deveria ser? O artigo X da Lei de Licitações exige concorrência para compras acima de 100 mil. Certo. E tem uma regra de ouro que mencionaram para não confundir os dois, que eu achei ótima. Condição é como está. Critério é como deveria ser. O achado é o buraco entre os dois. Isso mesmo, essa regra salva. O terceiro atributo é a causa, por que aconteceu. No nosso exemplo, poderia ser falha nos controles do setor de compras. O quarto é a consequência ou efeito, o dano causado. No caso da merenda, seria risco de prejuízo aos cofres públicos. E o quinto, imagino, é a solução, o remédio. Exato. É a recomendação, a proposta para corrigir o problema. Algo como recomendamos anular a compra e apurar a responsabilidade. Mas na vida real, qual desses 5 é o mais difícil de provar? Eu imagino que a causa pode ser bem subjetiva, não? Dizer por que o erro aconteceu parece um campo minado. Você tocou no ponto. A causa é, de longe, o mais desafiador. Encontrar o problema e a lei e a parte técnica. Mas descobrir a raiz do problema exige uma investigação mais profunda. Foi negligência? Foi intencional? Sem uma causa bem definida, a recomendação fica capenga. Você trata o sintoma, mas não a doença. E antes de fechar tudo, tem um último passo crucial, a reunião de encerramento com o gestor. Ali a gente apresenta os achados e dá a chance para ele apresentar a sua versão. Então, se a gente juntar todas essas peças, o que fica claro para mim é que a auditoria de regularidade não é uma busca aleatória por erros. É um processo incrivelmente metódico, quase científico, desde o planejamento dos riscos até a comunicação dos problemas. É o grande mecanismo que a gente tem para verificar se as regras do jogo estão sendo seguidas. E o valor final disso tudo é duplo. Gerar responsabilização e, mais importante, induzir melhorias para o futuro. A estrutura do achado não é só burocracia, é uma ferramenta de gestão. Ela não só aponta o dedo. Ela diagnostica a doença, mede a febre e prescreve o tratamento. Transforma a auditoria em um roteiro para a melhoria da gestão pública. Para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu que é, inviável auditar 100% de tudo. O trabalho é quase sempre feito por amostragem. Exato. Isso nos leva a uma questão que vai além do nosso material, mas que é fundamental. Se a auditoria opera por amostras, qual é o nível aceitável de regularidades não detectadas que nós, como sociedade, estamos dispostos a tolerar? Saber que uma amostra revelou problemas nos dá uma certeza sobre aquela pequena parte, mas nos deixa com uma incerteza calculada sobre todo o resto. A grande discussão, talvez, não seja só sobre os erros que os auditores encontram, mas sobre como nós decidimos gerenciar o risco dos erros que, inevitavelmente, a gente sabe que permanecem ocultos.